Pegou no pulo, Flamengo demite 2 e tá fechando contratação derradeira. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo e ó, já começou o tal do olho gordo pra cima do Flamengo, meus amigos. Pois é, mas calma que não tá consumado ainda, muita calma. Nessa hora, Jorginho sentiu dores no posterior da coxa na partida diante da equipe do Vitória, que o Flamengo venceu por 8-0. A situação não parecia nada demais. Entretanto, quando foi ao CT na folga de terça-feira, para avaliar bem o que era, e o preservaram nos treinos dos dias subsequentes, ou seja, ele não treinou na quarta-feira, não treinou na quinta-feira e também não treinou hoje, pessoal, mas por conta do resquício dessas dores que ele está sentindo aí no posterior de coxa, beleza? Se houver o risco de agravamento dessa situação, que não é exatamente ali uma lesão no jogador, ele vai ficar fora da lista de relacionados para a próxima partida do Flamengo, em função da sequência de jogos que o Flamengo vai ter aí do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América, pós esse período de data FIFA, né, que termina no dia 14 de setembro, pelo menos para o Flamengo, que vai ter o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Caso não agrave, caso ele fique bem dessas dores no posterior de coxa, ele vai jogar normalmente a partida diante do Grêmio, beleza? No próximo domingo, famoso depois de amanhã, às 4 horas da tarde no estádio do Maracanã. E aí, pessoal, é mais uma questão de preservação do jogador, de controle de carga do jogador, né? Já é um jogador experiente, sentiu ali, já opa, vou dar uma segurada aqui para que a situação não piore, tá? É basicamente essa a situação do Jorginho, não é igual a do Alexandro, que é uma lesão aí sim consumada e ele já tá tratando aí para que ele retorne no período pós-data FIFA. Flamengo entra em acordo com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e ganha mais tempo para construir o seu estádio, minha galera. Pois é, num vídeo dessa manhã, ali por volta das 10 da manhã, 11 da manhã, o Eduardo Paes publicou um vídeo nas suas redes sociais do Flamengo assinando nessa sexta-feira um novo termo de compromisso que derruba a obrigação de obra no gasômetro ser concluída até 2029. No antigo termo, tinha essa obrigação para a obra ser concluída até o ano de 2029. A diretoria do Flamengo conseguiu derrubar esse termo, assinou o novo termo de compromisso de compra do terreno e a diretoria seguirá com os estudos de viabilidade econômica para definir a nova data de término das obras para que as obras ali no terreno do gasômetro do estádio do Mengão sejam concluídas. Então, espero que, de certa forma, isso aí deu uma arrefecida naqueles mais radicais que estavam falando que não, Pedrão, por quê? O BAP não vai fazer o estádio, coisa e tal. Eu não sei nada disso e aqui não é passação de pano pro BAP, é informação, ele tem interesse de construir o estádio, mas paulatinamente, com tranquilidade, achar parceiros para isso, estudo de viabilidade econômica direitinho, feito pela FGV, entre outras instituições aí também estão auxiliando o Flamengo nesse sentido, o BAP, enfim. Angariar parceiros é importante, o naming rights é importante ter também. Então, assim, minha galera, é fazer o estádio, nós queremos o estádio, mas o estádio com calma e com tranquilidade, não botar a carroça na frente dos bois, porque a gente já viu o que acontece no futebol brasileiro quando você coloca a carroça na frente dos bois. Olha como é que tá o Corinthians, o time de segunda maior torcida do Brasil, sequer consegue disputar um título
de relevância. Tá aí na briga pela Copa do Brasil, aquela coisa toda, mas um brasileiro, uma Libertadores não consegue disputar, beleza? O BAP, após assinar o acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, falou o seguinte: a gente agradece aqui ao empenho de vocês no trabalho de desembaraçar esse terreno do Flamengo. Não é simples, não é rápido, não é fácil para fazer um estádio desse porte. Então, entre fazer certo e fazer rápido, a gente optou da forma certa de fazer para não comprometer o desempenho esportivo, falou BAP Luiz Eduardo Batista aí em relação à construção do estádio do gasômetro, beleza? Vamos avançando. O Flamengo foi penalizado em $10 mil por bombas e sinalizadores na partida diante da equipe do Internacional no estádio do Maracanã. Esse valor será debitado dos direitos de transmissão recebidos pelo Flamengo referentes à transmissão da Copa Libertadores da América. Pedrão, mas Internacional, tacaram papel! Aquele papel de plata lá, e o Plata foi e deu um show no Beira-Rio, não vão ser punidos? Vão ser punidos também. A Conmebol tá vindo com a punição severa para cima da equipe do Internacional em relação a isso. Só que aí a Conmebol tem aquele mesmo problema do Flamengo, tem que, apesar que é debitado direto do direito de transmissão, então ela vai receber. Porque se fosse depender do Internacional pagar, ia tomar calote também da multa, naturalmente, igual o Flamengo tá tomando calote aí do Thiago Maia, beleza? Minha galera, os bicampeões mundiais, né, o Sub-20 do Flamengo recebeu uma homenagem do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, do diretor de futebol profissional do Flamengo, José Boto, e também do Bruno Henrique, pessoal, um dos capitães desse atual time do Flamengo. Felipe Luiz falou ao microfone com todo o elenco do Sub-20, Bruno Pivetti, jogadores das categorias de base do Flamengo, toda a comissão técnica, tava lá o zagueiro Iago, Rian Roberto, que é um grande nome aí do Sub-20 do Flamengo, Joshua tava lá presente também, né? O Bruno Henrique cumprimentou todos os garotos, um por um, né? Atitude de líder, cumprimentou a comissão técnica também. O Felipe Luiz fez a mesma coisa, deu os parabéns para cada um. Tava todo mundo com o cabelo descolorido, né, pessoal? E aí o Felipe Luiz foi e deu papo. É uma celebração, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil também a gente tem isso, mas muito aqui no Rio de Janeiro, quando ganha título, o pessoal descolore o cabelo, deixa o cabelo branco, cabelo louro, enfim. E o Felipe Luiz falou: os cabelos amarelos, mas o mais importante é o próximo jogo. E o Felipe Luiz está coberto de razão, tem que celebrar, tem que comemorar, mas tá na categoria de base, é subir profissional, conquistar título no profissional e nunca perder a ambição. Nunca se dar por satisfeito, pelo menos até terminar as suas respectivas carreiras. Bem bacana essa atitude do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que está muito consciente disso. Quem deu entrevista coletiva foi o Saul Niguez. Pois é, pessoal, teve um professor aqui, eu esqueci o nome do rapaz, ele comentou: Pedrão, eu sou professor de espanhol, é Saul Niguez, né? Me ensinou aí a falar o nome do Saul. Tem um tio aí no N, então tem esse diferencial. O Saul elogiou o futebol brasileiro, até chegou a citar o técnico do Mirassol, o Rafael Guanhas, enfim, mas criticou o gramado, hein? Foi bem sincero em relação aos gramados do futebol brasileiro. Ele falou: a verdade é que o futebol brasileiro tem que melhorar a questão do gramado, sobretudo a questão do artificial. Tá vendo aí? O Neymar reclamou, o Saul reclamou, o Memphis Depay já reclamou, entre outros jogadores já reclamaram do gramado artificial, mas infelizmente a CBF ela não escuta os atores do espetáculo, né? Tem interesse maior nisso, tem politicagem. Por isso mesmo que a dona Leila Pereira, que tem lá o seu gramado sintético, para que ela vai entrar numa contra a CBF, não é mesmo? Quando que o presidente do Palmeiras da CBF vai se posicionar
contra o gramado sintético, sendo que uma das principais apoiadoras dele tem um gramado sintético, né? Fica aí, né, a questão. Ele falou, foi perguntado sobre o gramado do estádio do Maracanã, se ele gosta, ele foi sincero também, não está nas melhores condições, mas é natural, ou seja, é melhor um piorzinho mais natural do que um sintético, tudo certinho, ele é fake, de plástico, né? É gramado fake, né? Digamos assim. O Maracanã tem ali um gramado na medida do possível, duas equipes jogam ali, Flamengo, Fluminense, em função disso desgasta de muito. O gramado Fluminense está aí na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, o Flamengo tem o brasileiro, assim como o Fluminense, tem a Copa Libertadores, então é jogo o tempo inteiro, e aí realmente não tem gramado que aguente, né, meus amigos? Por esse motivo também que o Flamengo tem que construir o seu estádio para ter ali um gramado no mais alto nível. O Saul também falou sobre a expectativa do confronto diante da equipe do Grêmio. O espanhol foi bem pé no chão e falou: no final, todas as partidas são totalmente diferentes. Nós enfrentamos todos os jogos como uma final porque são partidas super importantes de agora até o final da temporada. É exatamente isso. Esse é o caminho, não é achar que meter 8-0 no Vitória vai meter 5 no Grêmio, porque é um pouquinho melhor que o Vitória, então vai deixar de fazer 3 gols, e aí quando for o Vasco vai fazer 4, enfim, aquela coisa toda. Não é bem assim que funciona o futebol, a gente já tá cansado de saber disso aí, tá coberto de razão o Saul. Inclusive o Saul falou que a mulher dele está embaraçada, ou seja, está grávida, e falou o seguinte: minha mulher está grávida, daqui a pouco teremos mais um flamenguista. Eu achei bacana, achei legal ele falar isso do futuro filho dele, né, que tá para nascer aí, já vai nascer, de certa forma, carioca também, e já com a camisa do Mengão, com a camisa do Flamengo, e que ele continue arrebentando, que o Saul tá jogando nos gramados aí, Brasil afora, é brincadeira, né, meus amigos? Vamos ser bem sinceros. Pessoal, o De Arrascaeta ganhou uma homenagem das mãos do diretor de futebol do Flamengo, Portuga, José Boto. Pois é, ele bateu o recorde histórico de assistências no Campeonato Brasileiro, para mais de 100 assistências, ganhou ali uma varinha de maestro, né, da orquestra, né? Achei bem bacana essa varinha com o símbolo do Flamengo, com o número ali de assistências, sem assistências, ganhou uma espécie de prato ali também em homenagem, né? Bem bacana essa atitude do Flamengo promovendo em relação ao De Arrascaeta. Já viu algumas, Pedrão, muito oba-oba, festa pro Sub-20, coletiva, aí tem prêmiozinho pro De Arrascaeta. Pessoal, é reconhecimento, entendeu? Só que, lógico, pezinho no chão, porque não ganhamos porcaria nenhuma ainda nessa temporada. Supercopa a gente ficou feliz, mas é um jogo. O Carioca, se não ganhar nada, não vai adiantar de nada no final da temporada, mas se perde também é uma loucura. É aquilo, tem que ganhar agora a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O foco é esse. A diretoria do Flamengo, a Mônica Alves trouxe essa informação, vai começar a intensificar as conversas para renovar o contrato do uruguaio De Arrascaeta, que vai até dezembro de 2026. O uruguaio segue peça fundamental do time e artilheiro da temporada, ou seja, boas notícias devem surgir em breve acerca aí do De Arrascaeta, né? O empresário dele, Daniel Fonseca, tentou ali uma conversa com o José Boto no início desse ano, né? Um terço desse ano, acabou que não avançou. Peraí, tem contrato até o final do ano que vem, vamos ver esse desempenho. Tá desempenhando bem o papel dele, vem jogando bem e mostra que tá apto sim para renovar com o Flamengo aí por mais temporadas. A ver como é que vai ser. Pode se preparando aí que vai ser uma longa novela, uma longa negociação do De Arrascaeta com o Flamengo. Empresário De Arrascaeta é osso duro de roer. E tem mais que ser mesmo, né? Tem que defender os interesses do cliente dele, lógico que a gente entende isso. Pessoal, Nico de la Cruz, que estava na pré-lista de convocados de Marcelo Elenco, Bielsa do Uruguai, está
fora, pessoal. Pois é, foi cortado da seleção uruguaia. O Marcelo Bielsa deu uma entrevista após a convocação dizendo que vai esperar o De La Cruz desenvolver, ali melhorar a sua capacidade física, ritmo de jogo, aquela coisa toda. Em função disso, que ele tá fora da seleção uruguaia. Vai ter oportunidade do De La Cruz jogar no Flamengo, vai ter uma sequência absurda de jogos aí, com encurtamento do Campeonato Brasileiro, é quarta, domingo, domingo, quarta, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados, e aí o Felipe Luiz vai ter que rodar mais o elenco, naturalmente vai ter que botar o De La Cruz para jogar, porque senão daqui a pouco estoura aí, né? Deus me livre e guarde, o Jorginho, o Saul, então vai ganhar ritmo, só não pode machucar também, né? É aquilo, né, que a gente já tá sabendo. Bruno Henrique do Flamengo desiste de recurso do STJ que tentava anular investigação, pessoal. Pois é, tá aí o BH 27 desistindo desse recurso aí. Cara, é ver agora, não tem jeito, defesa tá lá postada, dia 4 de setembro, né? Vamos pro dia 30, 31, esse final de mês aí se arrastando de agosto, para ver como é que vai ser essa situação do Bruno Henrique. Pessoal, 2 demissões no Flamengo. Além da demissão de um diretor das categorias de base do Flamengo, o Flamengo demitiu Bruno Spindel. Pois é, minha galera, Bruno Spindel deixa o cargo de diretor executivo do Flamengo. Pedrão, já não tinha deixado? Não, ele continuava no Flamengo. O Flamengo teve uma mudança na sua diretoria. O Bruno Spindel, que atuava como diretor executivo do clube, deixou o cargo hoje, nessa sexta-feira. Figura de destaque na gestão anteriores, Spindel vinha trabalhando mais nos bastidores na atual presidência de Luiz Eduardo Batista, o BAP, e foi desligado das suas funções hoje. Informação da grande Mônica Alves também, aí do Coluna do Fla. Bruno Spindel fora do Flamengo, estava no Flamengo quase ali desde 2013. Quem traz o Spindel para o Flamengo foi o BAP para trabalhar na área de marketing. Depois ele é catapultado ao futebol do Flamengo. Foi elogiado pelo BAP, inclusive na coletiva de apresentação do presidente do Flamengo. Entretanto, deixou o cargo. Quem deixa o Flamengo também é o Schola, pessoal. Pois é, Schola vai para a equipe do Dinamo de Kiev da Ucrânia, minha galera. Ele já viajou para se apresentar ao time ucraniano, está jogando na Polônia, né? Se não me falha a memória, em função dessa situação toda que está acontecendo. Em breve devem ser trazidos mais detalhes. Quem deu a informação inicialmente foi meu grande amigo Flazoeiro, Guilherme Flazoeiro, trouxe a informação aí do Schola Ogudana, né? Muita gente ficou chateada. Pô, Pedrão, jogou bem aí o Mundial. Então, como eu disse, demitiram aí o diretor da base, enfim, estão fazendo uma reformulação, mandaram embora Matheus Gonçalves, mandaram embora o Lohan, mandaram embora o Schola, estão fazendo uma reformulação profunda aí na categoria de base do Flamengo. Espero que seja para o benefício da categoria de base do Flamengo. Aliás, ó, o BAP, após a reunião com o Eduardo Paes, tá o vídeo aí circulando nas redes sociais, ele deixou bem claro, né? Ele falou isso, ó. A janela ainda não acabou. Ou seja, deixou claro que o Flamengo segue no mercado da bola para realizar a contratação de um jogador. Muitos torcedores do Flamengo ficaram aí especulando em torno disso, de quem poderia ser. Seria Marcos Leonardo, né, que está de saída aí da equipe do Al Hilal. Fala-se no Mickey Johnston também. Como eu disse, o Flamengo sonda a situação do Marcos Leonardo, da equipe do Al Hilal. Não chegou nenhum clube europeu ainda para pagar a quantia que os sauditas pedem, que é de 18 milhões de euros. E o Flamengo segue ali na espreita, até porque tem, quem sabe, a expectativa do Bruno Henrique ser punido. Espero, lógico, que ele não seja, que ele seja inocentado, mas o BAP deixou claro aí essa situação. Então, deve ser aí mais a contratação derradeira do Flamengo, segundo o próprio BAP. A ver
quem será. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras